Olá, vamos falar um pouco sobre coronavírus. Os que me acompanham pela internet, que se inscrevem no meu canal, com certeza devem ter percebido, nós estamos no dia 21 de março de 2020, devem ter percebido que não fiz nenhuma postagem específica a respeito do assunto. É muito simples, é por aquilo que eu creio. Eu creio que diante de uma pandemia mundial, quem tem que passar orientações para o público é a Organização Mundial de Saúde e que compete a nós seguirmos essas orientações. Quanto mais essas orientações estiverem centralizadas, mais as informações são corretas, específicas, sem fake, não é? Para que então as coisas corram bem. É por essa postura minha é que tenho deixado para que as informações, enfim, sejam veiculadas e eu só replico, só então compartilho as informações da Organização Mundial de Saúde. Por que eu estou então agora falando sobre o assunto? Porque essa situação chegou no âmbito da religião, que é o meu departamento, aquilo que nós não conhecemos não devemos apitar no departamento de outras pessoas, agora chegou no âmbito da religião, da fé, e então os meus seguidores me perguntam qual é a posição da Deus é Bom, especificamente com relação ao fechamento ou não dos templos para a reunião. Eu sou suspeito para falar porque a comunidade evangélica Deus é Bom, ela é virtual. Eu não dirijo reuniões abertas ao público presenciais. A minha singela contribuição para o Evangelho de Jesus Cristo é somente através da internet. A minha credencial da nossa instituição, feita lá no CIMEB, consta lá, Comunidade Evangélica Virtual Deus é Bom. O nosso trabalho é somente pela internet há mais de 10 anos, desde o tempo que nós só usávamos isso por SMS e só por no Disque Bíblia atendendo as pessoas por telefone. É esse o nosso ministério. Muito bem, mas já que me perguntam qual é a minha opinião a respeito dos nossos irmãos que têm o culto presencial, eu singelamente aqui dou a minha opinião, que está registrada em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11, onde o centurião se aproxima de Jesus e diz: eu tenho um soldado, um subordinado que está doente. Jesus diz: eu vou à sua casa. O centurião responde: eu não sou digno de que entre na minha casa, diga uma palavra e ele vai ficar curado, assim como eu dou ordem para os meus subordinados e eles também atendem. Jesus disse para aquele homem: nem em Israel vi tanta fé. Jesus elogia o comportamento daquele homem, dizendo: nem em Israel vi tanta fé. Dessa passagem bíblica, qual é a lição que eu tiro para o coronavírus? Jesus está provando nessa passagem que o atendimento dele não precisa ser somente presencial. Jesus está provando por essa passagem que ele pode atender à distância. É lógico que sim, porque o Pai dele, Jeová, é onipresente e Jesus é onipresente também. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo disse: que tenho eu que julgar os que estão de fora, ou seja, eu não deveria dar palpite no ministério de outros irmãos, não é verdade? Mas já que somos irmãos, estamos falando aqui em família. Acredito que a igreja deva ser a primeira a dar exemplo. Acredito que nós que estamos à frente, formadores de opinião no YouTube, na igreja, na política, nós temos que ser o primeiro a dar exemplo e não dificultar mais o trabalho dos profissionais de saúde. Também sou suspeito para dizer isso porque eu sou um profissional de saúde. Eu tenho 60 anos, sou técnico de enfermagem e estarei à frente de toda a pandemia. Então acredito que todos os órgãos públicos e todos aqueles que declaram que amam o seu próximo devem ser os primeiros a colaborar diante de uma pandemia. Existe uma coisa chamada progressão geométrica e não sei se todas as pessoas entendem o que é isso. Progressão geométrica, sou suspeito para falar também porque sou professor, dei aula de matemática há muito tempo. Progressão geométrica é assim, dobra, não é? Hoje você tem 1, amanhã você tem 2, depois amanhã você tem 4, e depois você tem 8, e depois você tem 16, e depois 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Em 10 progressões geométricas, você chega a 1000, porque está dobrando. E depois que você chega a 1000, você tem 1000 hoje, amanhã você tem 2000. E depois da manhã você tem 4.000. E depois você tem 8.000, 16.000, 32.000, 64.000, 128.000. E depois que você chega no 1000, você começa a duplicar em milhares. Sabendo o que é progressão geométrica, é por isso que as autoridades cometem a atitude radical de tirar os ônibus da rua.
porque eles sabem o que é progressão geométrica. Se nós continuarmos dobrando todos os dias a quantidade de contaminados no mundo, sem nenhuma atitude radical, não é? Vai acontecer o que aconteceu na época da peste negra, na verdade, que dizimou as populações. Sabe o que é dizimar? É de cada 10 morrer 9. Então, as atitudes das autoridades, ninguém interromperia gravações de novela da Rede Globo, o Papa não passaria a transmitir apenas virtualmente, se o problema não fosse grave e se não houvesse essa necessidade. Então, na minha opinião, na minha singela opinião, a postura do cristão nesse momento deve ser de obediência, de sabedoria, de inteligência. Eu me alegro que as orientações que eu tenho passado aqui no meu pequeno ministério, elas têm se mostrado corretas ao longo do tempo, não é? Em dia 5/11 de 2018, é a data que está aqui nesse rótulo, eu aprendi aí a fazer armazenamento de grãos, fiz isso e compartilhei com vocês. Muitos disseram aqui em 2018 que era um absurdo. Nós estávamos aí com uma safra recorde de grãos e eu falando em guardar grãos. Fui criticado na internet por isso. Eu expliquei que José do Egito na Bíblia, ele não deixou para guardar alimentos na época da vaca magra. Ele guardou na época da vaca gorda, para na época da vaca magra ter então provisão. Atenção, não estou dizendo que está faltando alimento no Brasil e em São Paulo agora. Não estou dizendo isso. Mas está acontecendo uma corrida aos supermercados. Por que está acontecendo uma corrida aos supermercados? É lógico que haveria uma corrida aos supermercados. Se as pessoas têm que ficar todas dentro de casa, o pai e a mãe que almoçavam na empresa, com vale-refeição no refeitório da empresa, eles estão comendo em casa. As crianças que faziam merenda na escola estão comendo em casa. A família tem que se abastecer mais. Mesmo que não seja por motivo de pânico, a família, trancada dentro de casa, vai consumir mais alimento. Não é verdade? Então tem uma corrida. Não estou dizendo que está faltando alimento no Brasil e em São Paulo. Não é? Nós temos estoques de grãos, estoques de alimentação. As autoridades liberaram o acesso de caminhões à cidade. Não está interrompido o acesso de qualquer caminhão que esteja trazendo grãos da fonte onde é produzido para a cidade. Então não falta alimento. O que eu estou dizendo é que as pessoas que seguiram as nossas orientações de 2 anos atrás e estocaram mantimentos, neste momento elas estão com menos preocupação. Não tem nem que correr no mercado para esse aumento do seu suprimento diário. O que eu disse naquela época é que se vier um apocalipse, você tem comida guardada. Se não vier, você ganha no preço, porque a comida aumenta todo dia, não é? Então sabedoria, prudência não faz mal nunca, em época nenhuma, não é verdade? No dia em que eu gravei este vídeo, em 5/11/18, era ridículo pensar em guardar feijão e arroz num país com as prateleiras repletas. Hoje as pessoas estão vendo imagens do Brasil e do mundo de prateleiras vazias e surgindo então preocupação, não é verdade? Este alimento vence só em 2021, esse aqui só em 2021, esse macarrão vence só em 2022. Então quem teve sabedoria e quem atendeu a nossa singela contribuição, nosso singelo pronunciamento, está mais tranquilo nessa época. Eu quero ressaltar também, fazendo aqui uma repasse, eu estou falando de fechamento de templo, nós somos a favor. O centurião ficou em casa e Jesus atendeu à distância. Então você pode pregar à distância, você pode orar à distância e você vai ser atendido da mesma maneira sem a necessidade do ajuntamento. Eu não ignoro que existe um problema administrativo. As igrejas têm despesas, principalmente as megas instituições têm prédios faraônicos para se pagar aluguel e todas as despesas. Qual é a minha opinião? Que aqueles que são membros daquele ministério têm que mostrar fidelidade ao ministério em que acreditam e continuar fazendo os seus depósitos online, via banco e assim por diante, para ajudar o seu pastor, o seu ministro, o ministério em que você acredita. Você tem que ser fiel agora no momento de crise e mesmo que você não esteja usando o prédio, você tem então que ajudar a pagar todas as despesas do ministério, continuando a ser fiel. Essa é a nossa opinião com relação ao fechamento dos templos. Com relação à corrida aos supermercados, estamos explicando, não está faltando comida, mas quem guardou comida está mais tranquilo. Quero fazer um último comentário, que uma série de situações que na nossa mente era impossível, o vírus tornou possível. Quais são essas situações? Não é?
interromper a gravação de novelas. Existe muita novela que a gente não concorda, né? É promíscua, é leviana e o vírus conseguiu fazer interrompimento dessas gravações. A política não conseguia interromper, a religião não conseguia, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não conseguia tirar essas novelas do ar porque são levianas e agora interrompeu a gravação. As famílias estão ficando mais juntas por conta do vírus, na verdade. O trânsito, parecia impossível parar com o trânsito, diminuir o trânsito ficou mais tranquilo. Houve o Acordo de Kyoto, lembra do Acordo de Kyoto? As grandes potências foram convidadas a diminuir a produção industrial, a circulação de pessoas, e as grandes potências capitalistas disseram que era impossível, não dava para parar. Agora parou, via satélite se percebe menos poluição no planeta por causa da diminuição do trânsito de pessoas, né? Outra coisa que era inimaginável acontecer era a sociedade aplaudir a enfermagem. A enfermagem é muito criticada, é muito mal compreendida. Eu digo no meu livro de 84, um livro antigo, que a diferença entre o aplaudido bombeiro e o criticado auxiliar de enfermagem é que o bombeiro salva vidas em público e a enfermagem salva pessoas atrás de um biombo rasgado, sem nenhum recurso e sem ninguém estar vendo. E esse é um verdadeiro fenômeno, a sociedade reconhecendo o nosso trabalho e aplaudindo a enfermagem, né? A taxa de violência também diminuiu porque as pessoas não estão na rua, não é verdade? Muito bem. Colocar os idosos no centro das atenções e todos preocupados com os idosos. Ninguém estava dando mais muito valor para o idoso e agora ele está no centro das preocupações, né? Muito bem. Então, a Bíblia diz: em tudo dai graças, né? Então, mesmo nessa situação de pandemia mundial, nós estamos vendo aí esses pontos de vista positivos, ok? Muito bem. Para dar opinião a respeito de algumas posturas do governo, sou suspeito para falar porque sou técnico de enfermagem, mas me preocupa. Nós estamos ouvindo falar em transformar navios em hospitais, hotéis em hospitais. O mundo está falando isso. E nós não estamos ouvindo falar em contratação de emergência de milhares de profissionais de saúde, que seria o que seria necessário para atender o navio, o hotel, etc. Não existe leito de hospital sem um profissional ao lado para cuidar do doente. Então, uma sugestão humilde para as potências, para os políticos, para os ministros da saúde, é que para cada vez que você falar em parar um navio e fazer esse navio se transformar em hospital, vocês se preocupem em pensar quem é que vai estar atendendo essas pessoas no navio e nos hotéis. Para isso você precisa contratar mais profissionais para caso de emergência. Com toda a humildade, não tendo a menor presunção de ser solução para todos os problemas de uma pandemia mundial, vou, assim como toda pessoa que tem juízo, que tem inteligência, vou pedir que você obedeça a Organização Mundial de Saúde, que você fique na sua casa, que você proteja o seu idoso, são as orientações da Organização Mundial de Saúde. Muita lavação de mão, que é mais importante do que o próprio álcool gel. Em casa você não precisa de álcool gel, você lava com água e sabão. Vamos obedecer todas essas instruções. Com pandemia ou sem pandemia, nós vamos continuar declarando que Deus é bom.